Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo desta semana do Vida Consciente, entrando em sintonia com a energia do ambiente, que a gente possa ter uma noite agradável de estudos, que possamos absorver as energias disponíveis aqui. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo aqui fala um pouco do que é a nossa vida, né? A gente tem o costume, quase um vício já, de reclamar de tudo que acontece com a gente. E como a gente não tem ainda essa compreensão fixada no nosso ser, a gente sabe, porque escutou, mas não tem isso como parte integrante ainda do nosso viver, a gente acaba achando que está tudo errado na vida. Porque a gente não tem esse olhar um pouquinho mais longe, né? Somos muito imediatistas ainda, né? Essa história aqui fala um pouquinho disso. O chinês perdeu um dos seus cavalos, que acabou pulando a cerca e fugiu. Aí, diante desse acontecimento, alguns de seus vizinhos apareceram para o fazendeiro e disseram: "Nossa, mas que azar, hein?" E ele respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo fugitivo voltou e trouxe 7 novos cavalos selvagens amigos que acabaram ficando na fazenda também. Os vizinhos vieram de novo e disseram para o fazendeiro: "Nossa, mas que sorte a sua, né?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o filho do fazendeiro estava tentando adestrar e montar um desses cavalos selvagens que voltaram para a fazenda. E na tentativa acabou caindo e quebrando a perna. No mesmo dia, os vizinhos dele vieram novamente e falaram: "Nossa, que azar, hein?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, alguns oficiais do exército vieram bater na fazenda para tentar recrutar alguns jovens para uma guerra que estava para acontecer no país. E, por incrível que pareça, o filho do fazendeiro foi rejeitado por estar com a perna quebrada. Aí todos os vizinhos apareceram de novo e disseram: "Nossa, mas isso não é maravilhoso?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." A vida é um fenômeno tão complexo, vasto e gigante que às vezes é bem difícil dizer se algo que acontece na nossa vida é definitivamente ruim ou bom, porque a gente nunca vai saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Bom, pessoal, esse foi um trecho de uma fala do pensador Alan Watts, que pelo menos me incentivou a pensar numa vida um pouquinho mais simplificada, um pouquinho com menos preocupações. Porque se existem acontecimentos ruins que podem vir a ser bons, então a gente tenta relaxar um pouco mais para essas pedrinhas no caminho. E quando vier algo realmente bom, a gente simplesmente agradece e curte. Muito obrigado de novo por sua visualização. Então, quando a gente compreende essa engrenagem cósmica na qual a gente está inserido, e é o que a gente estuda aqui no Vida Consciente, entender um pouco mais as regras da vida, a gente aprende a não reclamar tanto, compreender que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo. Não que a gente vai cruzar os braços, então, e não fazer nada. Não. O nosso objetivo aqui é desenvolver a nossa inteligência. Então, se tem uma situação que não está legal, a gente vai investir todos os nossos recursos para mudar aquilo. Mas compreender por que aquilo começou, por que aquilo passou pela minha caminhada. Então, tem um objetivo. O objetivo da vida é nos testar e fazer com que a gente aprenda com as experiências que a gente tem. Então, o objetivo da vida é fazer com que coisas diferentes aconteçam na nossa vida. Não é para a gente conquistar um bem-estar e viver tranquilo para o resto dessa existência. Não, a gente está aqui a trabalho, não é a passeio. Então, compreendendo isso, fica mais fácil da gente tocar a nossa vida. Então, quando a gente acorda de manhã, já pode pensar: o que a vida vai trazer para me testar hoje? E quando aquela coisa acontecer, a gente vai estar preparado.
não vai reagir. Vamos responder aquilo que a vida trouxer. Aí a gente não é pego de surpresa. Nós estamos no estudo da trilogia Evolução, do Júlio Guelzer, e ele fala bastante dessas leis cósmicas, né? Dessa engrenagem cósmica que ele gosta de falar, no qual a gente está inserido e vivendo. E não podemos nos libertar disso. Isso é uma lei universal. Então, se a gente não pode se libertar disso, o melhor que a gente pode fazer é entender como funciona. Quando a gente entende as regras de um jogo, fica bem melhor da gente participar naquela brincadeira, não é mesmo? Então, o nosso objetivo aqui é entender as regras da vida. Para que a gente entenda que a gente não nasceu no país errado, nem na família errada, nem está no emprego errado, nem está no caminho profissional errado. É o que a gente precisa para o aprendizado dessa existência. E aprender que o outro também está na mesma caminhada. Então eu não posso julgar o outro. Às vezes o que o outro está fazendo de errado é algo que eu nem estou preparado ainda para testar. Eu tenho que me melhorar para numa próxima vida tentar passar pela experiência que o outro está passando agora. E a gente gosta de julgar muito, né? Principalmente quando a gente entende, começa a entender e estudar a codificação espírita, né? Que a gente entende um pouco mais dessas leis universais. Mas ainda estamos muito no início disso. Nós somos uma centelha divina, imagina a complexidade de um ser humano. E a gente ainda quer achar e decidir o que o outro deve fazer da vida dele. A gente não sabe nem o que fazer da nossa, né? Ele iniciou aqui um novo assunto, o castigo. Esta palavra, com relação direta à vingança por um ato cometido, aplica-se à falta de tolerância, de paciência e de compreensão. É mais uma fantasia criada pela imaturidade espiritual da humanidade em tempos remotos e que foi arrastada até esta fase, onde precisa ser compreendida como pré-requisito de novos conhecimentos. O Criador desenvolveu uma engrenagem ascendente de evolução, desde o psiquismo primitivo, a parte espiritual, que recebia informações vibratórias através da veste atômica, parte material, até as superconsciências de síntese. Trata-se de uma engrenagem perfeita. Seria como o relojoeiro que cria um relógio perfeito sem mais necessitar de sua interferência para o seu funcionamento. No caso da engrenagem cósmica, nós fazemos parte dela. Então não está nada de errado que a gente vê aí no mundo. Apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que a gente vê nos noticiários ou nas mídias sociais, né? É o ponto em que a gente se encontra nessa caminhada. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que melhorou bastante. Há uns 100, 200 anos atrás, a única preocupação nossa era se manter alimentado e seguro. Hoje em dia, a gente já tem tempo para parar, para se autoanalisar, se autoconhecer, para ler um pouco mais, para se entender melhor. Mas aí fora tem tanta violência. Temos 7 bilhões de almas encarnadas, né? Mais um pouco agora, né? Mas no planeta Terra somos 5 vezes mais que isso, 4, 5 vezes mais, segundo as informações que a gente tem da espiritualidade. Então, olha quanta experiência, quanto aprendizado, e não são todos iguais aos nossos, né? Que esse pessoal precisa passar. Foi falado que a partir do ano 2000 não seria permitido mais encarnar em espíritos que se comprazem no mal.
mas ele botou lá uma vírgula, salvo exceções, quando for necessário para um determinado grupo ter um aprendizado, alguns ainda serão permitidos. E esses alguns é que fazem esse alarido todo, né? Esse barulho todo, que chama a atenção do mundo inteiro. Tendo a perfeição como base inicial, cada peça adicionada ao perfeito também era perfeito e desenvolveu perfeitamente o sistema evolutivo dos psiquismos, criando também nesta engrenagem, aqui ele chama essas leis cósmicas de engrenagem, tá? Criando também nessa engrenagem um mecanismo de reequilíbrio. Então a própria lei se autoajusta. Não é Deus que vem aqui e aponta para mim, não, você pecou lá no passado, agora você vai sofrer nessa vida. Não. A própria lei tem mecanismos de ajuste. Então o que acontece comigo hoje não é culpa de Deus. Foi eu que plantei lá no passado. E essa lei, de acordo com o que eu plantei, eu vou colher situações a partir de agora. Então eu vou cruzar os braços, porque já que o que eu plantei eu vou ter que colher, não adianta fazer muita coisa. Mas a gente não pode esquecer que além de estar colhendo o que a gente plantou no passado, hoje nós estamos plantando o que a gente vai colher amanhã ou na próxima vida. Então a gente precisa arregaçar as mangas e botar em prática isso que a gente está aprendendo aqui. Vale a pena. Todo esforço que a gente faz vale a pena. Aliás, o relato da maioria dos espíritos, da grande maioria dos espíritos que podem dar um retorno para a gente através de mensagens, é de arrependimento, de não ter feito mais. Inclusive aqueles que fizeram bastante. No nosso lar, André Luiz fala, né, são muito raros os espíritos com o que eles chamam de completistas, né, os que fizeram tudo o que se propuseram, né, conseguiram realizar tudo o que se propuseram ao reencarnar. Então não é brincadeira, a gente não está aqui a passeio, repetindo. É uma experiência muito rica e a gente deve aproveitar cada dia dessa existência para botar em prática esse aprendizado, para nos tornarmos cada dia um pouco melhores. Como disse Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ao final de cada dia a gente possa fazer uma reflexão do que fez durante o dia. O que amanhã disso eu posso fazer melhor? Como amanhã eu posso ser uma pessoa melhor que eu fui hoje? E a gente vai se acomodando. Né? Chega no final do ano, a gente não fez as promessas que se propôs lá no início do ano, né, que acaba entrando na rotina. Diga, Solange. Como saber se eu estou fazendo aquilo que eu me propus, se eu venho com um grau de esquecimento? Então, a pergunta da Solange é como saber, então, se a gente está fazendo o que a gente se propôs. É só a gente se sentir, se observar. Isso é autoconhecimento. Se eu olho para o que eu estou fazendo hoje e isso não me perturba, eu estou tranquilo com isso, sabendo o que eu estou sabendo agora, então você está no caminho. Se você tem uma ansiedade, não sabe de onde vem essa ansiedade, pode ser um sinal de que você não está fazendo algo que se propôs. Eu até os 35 anos tinha um hábito de roer as unhas. Até os 35 anos eu nunca tinha comprado um cortador de unhas. E a partir do momento que eu entrei em contato com esse conhecimento aqui, e que não foi fácil, porque além da beleza da gente ter o conhecimento, tem todo o sacrifício de botar isso em prática, né? Então não é fácil. A partir dali eu não precisei mais, quer dizer, precisei comprar um cortador de unha e de vez em quando tá aparando as unhas, né? Então eu tinha uma ansiedade minha antes, eu não sabia de onde vinha aquilo, e era porque eu não estava ainda no caminho que eu me propus a trilhar. Então isso é um exemplo meu, mas cada um se observa. Se olhando para a sua vida está tranquilo com isso, aí provavelmente está fazendo o que se propôs. Respondeu, Solange?
Ou seja, cada vez que o espírito lesa vibratoriamente o funcionamento da engrenagem, esta reagiria a ele, produzindo uma energia que neutralizasse a vibração mórbida produzida, mantendo sempre o espírito, produto da sua criação, e toda a engrenagem em equilíbrio. Assim, tudo o que nos acontece é e será sempre uma forma de reequilíbrio pelos nossos pensamentos e atos cometidos contra o funcionamento da engrenagem, lei cósmica. A ação vibratória produzida chama-se karma, que gerará a reação de neutralidade que irá compor os cenários pelo qual o espírito irá neutralizar aquelas vibrações produzidas. Então, se lá no passado eu passava a perna nas pessoas, ludibriava elas, enganava, dava calote, quando eu me propus como espírito a mudar isso, quando eu não quero mais esse modelo de vida para mim, a partir dali, nas vidas seguintes, eu vou começar a atrair o equilíbrio. Enquanto a pessoa ainda se compraz no mal, não adianta muito isso. Lógico, não é que a pessoa vai poder fazer aquilo indefinidamente. A lei vai colocando ela em situações contrárias, mas por ela não querer ainda mudar, isso não é tão intenso quanto a gente decide essa mudança. Daí a gente escuta aquele ditado, né? Quanto mais rezo, mais essa assombração aparece, né? É por aí mesmo. Quanto mais a gente faz atendimento, mais coisa aparece para tratar. Porque a gente está se propondo a mudança. E aí dá para acelerar esse resgate, né? Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, então, lá no passado, quando eu cometi algo para os outros, na vida seguinte eu vou passar por aquela experiência. Não como castigo, como um aprendizado. Porque quando eu estou do outro lado, lá no passado, quando eu passei a perna em alguém e aquela pessoa perdeu tudo e não conseguiu mais sustentar a família, com comida, com remédio, com habitação, na vida seguinte eu vou ser lesado igualmente, para eu saber como é estar nessa situação e nunca mais querer fazer isso para o outro. Essa é uma lei universal, ação e reação, causa e efeito. Daí vem o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente vai estar no lugar do próximo. Isso que a gente não sabia até bem pouco tempo. Por isso a gente só achou bonito isso e nunca botou em prática. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente começa a se esforçar, porque não é fácil botar em prática não, mas a gente começa a se esforçar para botar em prática. Então eu sou o maior beneficiado de amar o próximo como a mim mesmo. Quanto mais egoísta eu for, menos eu vou receber lá na frente, porque eu vou atrair outros egoístas. Vou estar perto de outros egoístas. Quanto mais solidário eu for, eu vou atrair pessoas solidárias. Vou nascer no meio de pessoas solidárias. Ah, mas o nosso país ainda é muito corrupto. Mas se eu, digamos, elimino as minhas pequenas corrupções do dia a dia, do jeitinho brasileiro, do fazer um acordo para continuar trabalhando e ganhar o seguro-desemprego, e outras pequenas corrupções que a gente acaba se permitindo, né? Quando a gente eliminar isso, a gente vai começar a não ser atraído para passar pelos efeitos da corrupção. Então vale a pena ser honesto, mesmo que o país inteiro não seja. Eu vou ser beneficiado se eu for honesto. Então não posso olhar o que os outros estão fazendo. Eu preciso entender que vale a pena e me esforçar para mudar. Existem, então, dois planos de evolução bem definidos para esta fase de evolução. Um material e outro espiritual. O material é a parte física, do corpo físico. A parte espiritual corresponde à vibração enviada e recebida pelo espírito. Duas visões distintas da mesma situação. O espírito é eterno, o corpo transitório. Logo, a prioridade é do espírito em estar em equilíbrio, livre das pesadas vibrações produzidas pelos próprios pensamentos. O corpo transitório serve como ponte de expurgo dessas vibrações mentais que possuem a mesma densidade material.
Por isso, os cenários se fazem na Terra e não no astral. O cenário inclui não apenas as situações geradas no meio físico, como também o expurgo direto dessas vibrações no corpo físico com o desenvolvimento das doenças. Então, temos duas partes, a parte espiritual e a parte física. Se lá no passado eu tive o hábito do tabagismo, esse hábito lesou o meu corpo espiritual. Então isso dificilmente vai ser curado lá no outro lado. Se eu desencarnei com esse vício, né? Se eu já, por exemplo, mesmo que seja no final da existência, se eu decidir largar o vício e ficar persistindo nisso alguns anos, aí você tem o benefício do auxílio quando você desencarna. Agora, se você desencarna vicioso, aí não tem por que a espiritualidade te ajudar, porque você vai continuar naquele vício. Você vai nascer de novo e vai continuar nele. Eu ajudo-te que o céu te ajudará. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente recebe o auxílio. Diga, Solange. Nessa questão das doenças, então, justifica, porque muitas vezes a gente vai ao médico, você procura uma causa e não encontra. Porque ela não está só no físico, ela está na parte do espírito, né? Então, a pergunta da Solange é com relação às doenças que a medicina não encontra a cura. Pode até ter um remédio paliativo que diminui os efeitos, mas não encontra a cura. Aí a causa está no espírito. Então, se lá no passado eu lesei o meu corpo físico com toxinas, por exemplo, me envenenei, né, para me suicidar, nessa vida eu vou ter o meu corpo com dificuldade no sistema nervoso. Tá, e pode ter uma fibromialgia. A fibromialgia tem mais origem no domínio do masculino sobre o feminino, né? Mas uma doença parecida, né? Então, se no passado eu lesei o meu corpo espiritual, é o corpo espiritual o molde, né, que vai formar o novo corpo físico. Então, vai vir com essa deficiência. Então, quando a medicina não acha a causa está mais interna, está no espírito. E os atendimentos de captação, de apometria, auxiliam a você mexer nessa causa espiritual. E aí o tratamento físico, não é que a gente vai abandonar a medicina, não. Aí o tratamento da medicina surte efeito. Quando a causa espiritual é drenada. Então, lá no passado, por conta de sentimentos de vingança, eu alimentei muito o ódio, esse desejo de vingança, né? Isso gera uma energia tão densa no corpo espiritual que na vida seguinte é muito provável que a pessoa desenvolva um câncer. E aí ela vai lá no médico, faz uma cirurgia e extirpa aquele órgão que está afetado pelo câncer. Não resolveu, porque o corpo espiritual está cheio dessa energia tóxica. E aí, 6 meses depois, vai fazer um retorno lá, está com o câncer em outro ponto do corpo físico. Geralmente é o mais fraco que vai primeiro, né? Então sempre vai pegando os pontos mais fracos. Então, enquanto eu não sanar a causa dessa desarmonia energética, a minha doença aqui não vai ser curada. Então a gente sempre orienta pessoas que têm câncer que façam atendimento para ver a causa, para que o tratamento físico aqui surta efeito. Era isso, né, Solange? Aqui ele traz uma ilustração. Imagine que cada lesão contra o outro produz uma pedra energética colocada em uma mochila nas costas do autor da ação. Quando o ser desencarna e chega ao plano astral, verá que algumas pessoas têm poucas pedras e acesso a lugares mais elevados. Começa a envergonhar-se das pedras que acumulou ao longo de sua jornada. Pergunta então aos mentores espirituais como retirá-las. Eles amorosamente explicam sobre a necessidade de uma nova encarnação, uma vez que o produto mental daqueles atos que geraram as pedras possui uma vibração compatível com o plano físico, e só nele pode-se drenar essas energias, libertando-se das pedras energéticas. O ser concorda com as formas de drenagem dessas energias e é conduzido ao reencarne.
quando nasce novamente, recebe um novo cachê consciente e esquece temporariamente as vidas passadas, inclusive a programação existencial feita no plano astral, e todas as situações de aflição lhe parece injustiça e castigo. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, a gente pediu para resolver essas situações. E o esquecimento faz com que, quando a gente chega aqui e começa a cobrar a conta, a gente reclame, né? Que Deus é injusto, porque para todo mundo tudo dá certo e para mim não. Tem uma história, eu não sou muito bom com casos, né? Mas tem uma história de um médium que ele estava trabalhando, acho que uma vez por semana, num centro espírita, e ele começou a ter não sei se era uma doença, um câncer, uma desarmonia física, né? E ele foi lá, na próxima reunião, depois que ele descobriu, foi lá e tirar satisfação com o mentor, né? Por que isso estava acontecendo com ele, né? Além de dificuldade financeira também. Se ele estava trabalhando no centro espírita, né? Estava se esforçando para isso. Aí o mentor falou, né? Olha, quando você for reencarnar, você estava bem corajoso. Eu pedi para você escolher o que você ia querer tratar, você escolheu 50 pontos. 50 situações que você queria resolver nessa vida. E eu te orientei lá, olha, eu acho que é demais para ti, escolhe 10. Aí você escolheu 10, e quando chegou as 2 primeiras, você está reclamando, dizendo que é injusto, né? Eu não gosto de perguntar muito nada para mentor, de reclamar, porque a gente só leva um puxão de orelha. Se fizermos uma lista de todas as vezes que lesamos alguém de alguma forma nessa vida, humilhando, mentindo, enganando ou traindo, perceberíamos que já possuímos várias pedras energéticas a serem drenadas na próxima vida. E como já tem sido, esqueceremos também esta vida quando vestirmos a próxima personalidade. E a colheita do que fizemos hoje pode parecer mais uma vez injustiça e castigo. Aqui ele fala algo importante, ó. Na próxima vida, a próxima personalidade, a gente não vai lembrar, vamos esquecer também esta vida. Isso acontece porque não vai ser eu, Walter, que vou nascer na próxima vida. Essa consciência, Walter, vai permanecer após o desencarne, durante um período que eu tiver no plano astral. Mas, ao preparar a próxima existência, essa consciência, Walter, vai ser encapsulada e vai fazer parte do inconsciente do espírito. Então, na próxima vida, não vou ser eu que vou estar dirigindo o corpo lá. Então, se eu aproveitar essa existência e fizer tudo que tiver ao meu alcance para mudar, na próxima vida eu vou estar numa posição um pouquinho melhor lá no inconsciente. Não vou estar na parte que está inconsciente no inconsciente. Parece redundância, mas não é. O nosso inconsciente tem esse nome porque nós não temos consciência dele. Mas esse inconsciente é muito vasto. Neste inconsciente tem consciências conscientes que entendem o que é a evolução e tem consciências inconscientes que não sabem o que está acontecendo. Apenas desencarnou, ficou um tempo no astral, sofreu ou não, e foi jogado para o inconsciente do espírito. Então, quanto mais eu me esforçar nessa existência, eu vou estar numa posição mais consciente dentro do espírito. E aqui mais um parênteses, nós não temos um espírito, tá? Como se fosse uma roupa, tá? Nós fizemos parte de um espírito e uma pequena parte do espírito. Então, ressaltando, vale a pena a gente se esforçar nessa existência, porque nós, como parte do espírito, só temos a ganhar também. Porque se nessa existência, por exemplo, eu tiver num vício e não fizer nada para mudar, na próxima existência não vou ser eu que vou estar lá dirigindo o corpo. Eu não vou poder estar lá fumando, por exemplo. E aí vou ficar com vontade e vou passar essa vontade para quem está dirigindo o novo corpo, do qual eu faço parte. Mas o espírito como um todo está decidindo se livrar do vício. Então ele vai fazer um esforço para não cair de novo no vício. E eu vou ficar na vontade, não vou conseguir saciar o meu vício. Então vou estar num tremendo sofrimento.
E isso com qualquer outra situação também. Então, na próxima existência, a gente vai estar na mesma condição que essas nossas personas de hoje, que ficam nos influenciando para fazer coisas que a gente sabe já que são erradas. E elas sofrem porque a gente não faz, porque elas se compraziam nisso. E eu me perdi agora. Que a gente terminou, né? Perceba então que não existe castigo, mas um sistema perfeito de neutralização de energias mórbidas produzidas pela própria unidade mental do espírito. A engrenagem não se alterou para corrigir o espírito. O espírito foi corrigido pelo próprio mecanismo de equilíbrio da engrenagem da qual faz parte. Assim, compreenda como sendo a engrenagem universal definida pelas leis cósmicas, como sendo o direcionador da evolução. Uma vez o espírito se formando dentro dela, sairá em consciência espiritual completa, em retorno à fonte primária da criação, com domínio absoluto das primárias fases animalizadas da sua existência. Então, nosso objetivo é chegarmos o mais próximo possível de Deus. Em Deus a gente nunca chega, né? Mas a gente vai numa curva, tendendo cada vez a estarmos mais próximos de Deus. Mas isso é para daqui a uns trilhões de anos, ou no próximo universo, né? Depois desse universo se colapsar e ter um novo Big Bang, né? A gente, ou seja, vai demorar, né? Então, que a gente, ao invés de ficar sonhando com isso, se propõe a mudar o que a gente tem agora aqui para mudar, né? Então, vale a pena esse esforço de mudar, né? Então, não existe castigo. Tá? Por exemplo, se eu não tenho mais no meu espírito a questão do resgate, por exemplo, de assalto, eu posso estar andando lá na praça mais perigosa de São Paulo, que eu não vou ser assaltado. Porque eu não vou atrair nenhum assaltante. O assaltante vai olhar, vai ser atraído para outra pessoa que precisa passar por aquilo. Por mais que o assaltante disse que escolheu a pessoa, ele escolheu porque ele foi atraído para ela. Aquela tinha a vibração que chamou a atenção dele. Geralmente as pessoas que ainda precisam passar por assaltos, por exemplo, têm um sistema de segurança de última geração em casa. Ela está cercada de todos os cuidados, porque como ela tem isso para resgatar, ela tem o medo de passar por isso. Sabe que vai passar, é inconsciente, mas sabe que vai passar. E acaba se cercando tanto que quando acontece, aí é sofrido, né? Porque daí é um assalto à mão armada, porque a pessoa não permitiu que acontecesse de outra forma, né? É quando está saindo de casa, e em pequenos momentos de vulnerabilidade, que ela acaba sendo pega. Mas vai ser pega, se ela precisa passar por aquilo, vai passar. Então, não estou dizendo que a gente não deve se cuidar. Se cuida. Precisa botar uma arma e bote, mas não fique muito preocupado com isso. Faça a sua parte e confie. Se é para acontecer, vai acontecer, você estando preocupado ou não. Por hoje era isso. Chegou ao fim do nosso tempo. Alguma pergunta, alguma colocação? Se alguém quiser deixar sugestão de assunto para a gente trazer aqui no próximo encontro, podem deixar lá no Facebook do CEPA, né, no vídeo. Está sendo transmitido ao vivo, mas fica gravado, então vocês podem lá nos comentários deixar as sugestões também. Então vamos encerrar com passe coletivo, nos colocando numa posição receptiva, mesmo quem está assistindo, se colocando nessa postura mental, pode entrar em contato com essas energias, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, envolvendo todo o nosso corpo, reabastecendo todas as células com essa energia vital, ativando o nosso sistema de defesa,
nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado. Todo dia estando preparados para enfrentar o que a vida nos trouxer. Quem souber de alguém que também está precisando, pode mentalizar essa pessoa, também sendo envolvido por essa energia. Ampliando essa energia para todo o nosso lar, para o nosso local de trabalho. Que possamos ser a mudança que a gente tanto quer no mundo. E essa mudança depende de nós, não dos outros. Que possamos levar, sendo fontes de energias de harmonia por onde a gente passar. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.